Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta e como eu comentei no vídeo anterior, estou fazendo um estudo sobre estética, usando sim aí alguns filmes para a gente tentar, né, deixar o escopo desse estudo melhor, né, maior, né? E para isso eu também estou fazendo um estudozinho de cinema ao mesmo tempo, baseado nesse livro aqui, né, sobre Mikhail Bakhtin na linguagem cinematográfica. Esse livro é do professor e doutor Ivo de Camargo Júnior. Ele é doutor em linguística, pós-doutor em formação de professores e é formado tanto em letras como da aula de filosofia na UNB, né? Então temos aqui esse estudo que o professor Ivo de Camargo Júnior fez sobre a linguagem cinematográfica a partir da teoria da análise linguística de Bakhtin, e a partir desse livro, que é dividido em 11 capítulos, eu vou tentar aqui fazer 11 estudos sobre cinema e estética, sempre usando alguns filmes como referência para esse estudo. O livro, como eu disse a vocês, é dividido em 11 capítulos e tem uma gama bem interessante de propostas para a gente estudar filmes diferentes, que vão de filmes mais clássicos a animações também, né? Tem o tópico 11 aqui, que é especificamente sobre animação. Lembrando, eu vou escolher filmes do meu agrado aqui para fazer esse estudo. Não vou só trabalhar os filmes que o professor Ivo propõe, mas também não vou fazer resenha crítica desses filmes. É muito mais um estudo baseado nos capítulos que ele propõe e a referência a alguns filmes que acredito que a maioria de vocês conhece. O capítulo 1 tem o título de Por uma Gramática da Linguagem Cinematográfica. E aí, o professor Ivo, ele propõe aqui esse estudo baseado em vários teóricos que já são teóricos antigos, teóricos que já são bem reconhecidos do estudo cinematográfico, como Marcel Martins, né? o Eisenstein, o Christian Metz e outros que eu posso ir falando durante o vídeo, mas que são autores já reconhecidos sobre o estudo do cinema e sobre o estudo também da estética. Sobre que perspectiva esse texto, esse primeiro capítulo do professor Ivo, ele trata. Basicamente, ele vai tentar, né, estabilizar uma relação entre o estudo linguístico estruturalista do Bakhtin com o estudo estruturalista do cinema. Ele vai propor um estudo estruturalista do cinema, do filme em si. Para isso, a gente pode começar a partir de dois conceitos, e eu acho que conceitos que a gente já até passou por aqui em outros vídeos. O conceito de estética e o conceito
de semiótica. Lembrando, a perspectiva estética que a gente está trabalhando aqui é a perspectiva estética que vem da filosofia, né? Da aesthetic, ali vem do período do romantismo, e é uma perspectiva que ela busca representar que uma obra de arte ela tem um valor estético para cada um de nós. Ou seja, a estética não é a estética da beleza, como a gente entende hoje. É a estética da influência que a arte tem no telespectador, no leitor, no ser humano, e como essa obra artística ela pode representar ou trazer emoções diferentes àquele que consome a obra artística. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar também no conceito de semiótica. Semiótica é a linguagem que as imagens têm e que formas essa linguagem usa para atingir o seu objetivo. Então, qual seria a proposta fazendo uma relação, por exemplo, com a gramática? Já que eu sou professor de letras, a gente poderia pensar que a estética seria como o estudo da semântica, né? Que é o estudo dos sentidos de uma frase, de uma oração, de um texto, de uma palavra. A semântica é o estudo do sentido. Qual sentido dentro do texto aquela palavra quer representar ou representa, a partir da perspectiva daquele que a falou ou a escreveu. Então, a estética seria como a semântica. Qual sentido aquele filme tem? Qual posicionamento ideológico muitas vezes aquele filme pode passar? Qual emoção aquele filme pode causar no telespectador? Vamos dar um exemplo do hoje: Avatar, Fogo e Cinzas. No filme do James Cameron, sucesso de bilheteria, já bateu aí 1,5 bilhão, né? E qual sentimento esse filme passa a quem assiste? Aquele sentimento de maravilhamento pelos efeitos especiais esplêndidos que a gente vê na tela, sentimento de cansaço pelas suas 3 horas e 10 de filmes. De filme, né? De filmes, porque o 2 e o 3 têm praticamente o mesmo tempo, mas dá um cansaço na gente de assistir. Muitas vezes a história é repetitiva, mesmo com belíssimos efeitos especiais, algo que não acontece, por exemplo, no meu amado e adorado Titanic. Já a semiótica, ela seria muito mais como um estudo sintático. Lembre, na gramática, o estudo sintático é o estudo da ordem, da organização das estruturas linguísticas dentro de uma oração, dentro de uma frase, dentro de um período. Ou seja, estrutura. Estruturalmente, essa imagem quer passar o quê? Então, ele propõe que o cinema é uma formação estrutural que parte e que cria uma linguagem, né, que está ligado, como também a língua portuguesa, a signo, significante, e significado, a o que o cinema quer passar através do filme, através de uma relação linguística
de linguagem que se dá entre a imagem, o som, os diálogos, a história contada e o objetivo ideológico, muitas vezes, que o autor quer passar. Ele propõe, dentro do texto, que essa estrutura de linguagem ela pode ser feita através de várias maneiras que vai ser relacionado, vai ser contado a cada capítulo, mas que a imagem, por si só, ela também representa uma linguagem. E que muitas vezes a imagem ela é usada para contar essa história. Um caso típico, a gente vai fazer uma relação aqui com dois filmes que talvez pareçam bem diferentes, né? Mas com diretores que têm características bem próximas. Muitas vezes, um até é bem influenciado por outro, que é o Persona, do Bergman, e A Rede Social, do David Fincher. Esses dois filmes eles se conectam muito dentro de uma perspectiva estruturalista do cinema, porque no Persona, o Bergman, ele usa a linguagem cinematográfica muitas vezes. E, para falar a verdade, a maior parte do filme acima do texto. Ou seja, são as imagens, é a linguagem imagética que conta a história dessas duas mulheres que acabam tendo uma conexão, né, através das imagens construídas a partir do momento em que essas duas mulheres, uma interpretada pela Liv Ullmann e a outra interpretada pela Bibi Andersson, interpreta uma atriz em crise, né, que tem um blackout, um burnout ali, né, e que não consegue mais falar, e a outra interpreta uma enfermeira que muitas vezes vai ser a voz da que não fala. E, ao mesmo tempo, a gente pode relacionar Persona ao filme A Rede Social, no qual não é que as histórias sejam parecidas, não é que o David Fincher se isente do texto, como o Bergman faz, para contar a história. Na verdade, não, né? Ele se ancora muito no texto do Aaron Sorkin, inclusive o filme ganhou o Oscar de roteiro adaptado pelo excelente texto, mas ele se ancora no artifício da montagem. Os dois filmes se ancoram em um artifício de uma montagem incrível que os ajuda a contar a história. Então, são filmes ancorados imageticamente na estrutura também da montagem. São dois filmes que têm montagens incríveis. A Rede Social, né, que eu acho que é o filme mais conhecido, talvez, dos dois, é um filme que vai contar a história do Mark Zuckerberg. Eu vejo muita gente dizer assim, é o filme que vai contar a história da criação do Facebook. Mas é um filme que vai contar a história baseado no Mark Zuckerberg. É um certo tipo de biografia, né, que faz um recorte temporal desse personagem, e esse recorte temporal desse personagem reflete muito o século XXI pós
2010. O David Fincher, ele também usa, né, como o próprio Ivo coloca aqui no texto, outro artifício muito interessante da linguagem cinematográfica, que é a trilha sonora. A trilha sonora do A Rede Social é do Trent Reznor e do Atticus Ross, e ambos também ganharam o Oscar por essa trilha sonora, tanto a montagem como a trilha sonora de A Rede Social, né, ganharam. Então, os artifícios técnicos desse filme são maravilhosos, que são criados especificamente para esse filme. A Rede Social, a trilha sonora casa especificamente com a montagem. Eu acho que o melhor exemplo da trilha sonora e da montagem casando é o início do filme, né? Logo depois que o Zuckerberg, muito bem interpretado ali pelo Jesse Eisenberg, ele leva um pé na bunda, né, da namorada, que era interpretada pela Rooney Mara, e ele toma umas cervejas, vai para o computador e cria, teoricamente, o primeiro protótipo do que seria o Facebook depois. E a montagem do David Fincher vai intercalando as cenas do Zuckerberg com as cenas dos clubes que Harvard tinha, ao mesmo tempo com as festas, ao mesmo tempo com a própria moça que deu, né, o pé na bunda do Zuckerberg. Então é uma montagem muito rápida que não deixa a gente se perder. Muita gente pode questionar, mas o trabalho de montagem ele não é responsabilidade dos editores, e o diretor fica com todos os filmes do David Fincher, ele trabalha junto dos editores, assim como a maioria dos filmes do Bergman. Então, falando em Fincher e Bergman, a gente tem aqui, ó, Clube da Luta, no qual David Fincher ele se baseia bastante no Bergman e no Persona. Então, o Ivo ele propõe que a questão linguística aqui, o estudo de uma estrutura linguística do cinema precisa ser feito para além da questão textual, que a gente também vai tirar um vídeo aqui para falar da questão textual, que no caso é o artifício do cinema, que é o meu preferido, mas que aqui ele propõe que, ao fazer esse estudo, muitas vezes a gente vai conseguir sair do lugar comum daquele telespectador passivo que apenas escuta fulano que faz uma crítica num vídeo sobre o filme e a gente sai reproduzindo apenas o que foi dito por o youtuber crítico de cinema fulano, o youtuber crítico de cinema cicrano, que a gente gosta bastante de acompanhar, né? Mas que a gente só repetir eles acaba nos deixando também em um lugar de senso comum e muitas vezes até de um senso ou de um lugar de reprodução de diálogos e de discursos quase como um pensamento de manada.
Então, esse é o primeiro capítulo do livro do Ivo de Camargo Júnior, Micael Batim, na linguagem cinematográfica. Semana que vem a gente faz o estudo do segundo capítulo. Valeu vocês. Espero que vocês continuem acompanhando essa série de vídeo. Deixem o like aí, compartilhem. Deixem o like pelo menos, né? Se inscrevam, que já me ajuda bastante, né? E ajuda pelo menos a alavancar esse pequeno estudo de estética que eu estou tentando fazer aqui. Valeu vocês e até o próximo vídeo.